Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação em toda a Bahia. Estamos começando agora o último debate com os candidatos à Prefeitura de Barreiras. Falamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Oeste, aqui em Barreiras. Neste momento, outras emissoras afiliadas da Rede Bahia e da Rede Globo, em todo o Brasil, também realizam seus debates. Ao longo dos últimos meses, a Rede Bahia vem realizando uma ampla cobertura especial, integrada, através de todos os seus veículos, TV Bahia, G1 Bahia, iBahia e Bahia FM, sempre com o objetivo de prestar um bom serviço a você, eleitor, eleitora. O debate é mais uma oportunidade para que você acompanhe as propostas e avalie o desempenho dos principais candidatos. Aqui em nosso estúdio, recebemos os candidatos à Prefeitura de Barreiras, cujos partidos ou coligações têm acima de 5 representantes no Congresso Nacional. São eles: Tito, do PT, Danilo Henrique, do PP, e também Otoniel Teixeira, do União Brasil. Esse posicionamento aqui no estúdio, entre os candidatos, foi decidido por sorteio na presença de representantes de cada um deles. Então vamos agora conhecer as regras do nosso debate. O debate terá 4 blocos, sendo que no último bloco, os candidatos também vão fazer as considerações finais. As perguntas serão feitas de candidato para candidato. Em cada bloco de perguntas, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos candidatos. O primeiro e o terceiro blocos serão de temas livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Já no segundo e no quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio, que eu farei aqui, ao vivo. Nos 2 primeiros blocos de perguntas, cada candidato deverá responder a apenas uma pergunta. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos 2 blocos seguintes de perguntas, candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 perguntas. Os tempos de participação dos candidatos serão os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado. 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e 30 para responder, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Cada candidato terá 1 minuto e 30 para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio. As regras acordadas com os representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e nem acusações que ofendam a honra e a dignidade dos adversários. Mas, se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, ele poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a defesa e deverá manter-se dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto ou panfleto. As regras também não permitem que o candidato fale fora de hora. Vamos então começar agora o nosso debate. Nesse primeiro bloco, o tema será livre e lembramos mais uma vez que nesse bloco, cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou para evitar que alguém fique sem ser perguntado. E agora, de acordo com o sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Danilo Henrique, do PP. Candidato, boa noite, por gentileza, pode dirigir-se ao púlpito. Candidato, quem o senhor escolhe para responder à sua pergunta? Boa noite, Ricardo. Escolho o candidato Otoniel. Candidato Otoniel, por gentileza, dirija-se ao púlpito. Candidato Danilo Henrique, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Otoniel. Boa noite, Tito. Que bom que vocês dois vieram para o debate. Boa noite você que está em casa. Nós sabemos que o trânsito tira a minha paciência, tira a sua que está em casa e certamente tira a sua também, Otoniel. Eu queria saber, eleito prefeito no dia 6 de outubro, tomando posse dia 1º de janeiro, o dinheiro da ponte está na conta, em qual e qual o saldo?
Obrigado, candidato. O candidato Otoniel tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Boa noite ao público de casa, boa noite a Ricardo, seja bem-vindo à nossa cidade. Candidato Danilo, candidato Tito, os nossos cumprimentos. Candidato Danilo, a mobilidade urbana, sem dúvida alguma, é um dos temas importantes que nós debatemos nessa campanha. Tivemos a oportunidade de debater com o povo de nossa cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A nossa cidade, que tem hoje em torno de 120 mil veículos cadastrados aqui, e segundo o IBGE, mais 40 mil veículos passam em nossa cidade todos os dias. Então, são 160 mil veículos. Então, foi pensando nisso que, quando eu estava na condição de presidente da Câmara, fiz a maior economia da Câmara de Vereadores de Barreiras e destinei esse recurso para construir uma ponte. A licitação acontece nessa sexta-feira e ainda no mês de outubro, o prefeito Zito já dará ordem de serviço para começar essa importante obra em nossa cidade, ponte essa que vai ligar o bairro Vila Dulce ao bairro Parque da Cidade, onde se tornou uma região hospitalar. Então vai ser muito importante também para as ambulâncias do SAMU, a ambulância do Hospital HO, Hospital Érico Dutra e o próprio Hospital Municipal que está sendo construído, uma vez que está ali próxima daquela região. Então foi pensando na mobilidade de nossa cidade e da necessidade que fiz essa economia do recurso da Câmara. O recurso está aplicado numa conta e essa ponte será paga com esse dinheiro que nós guardamos, e fiz isso pensando e entendendo que o recurso público pertence ao povo de Barreira e não só os agentes políticos. Muito obrigado. Agora o candidato Danilo Henrique tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato Otoniel, ou o senhor não fala a verdade, ou o senhor tem total desconhecimento. Estou subindo agora no meu Instagram todas as contas do município com saldo atual e vocês vão ver que não existe conta nenhuma com nome de ponte, que não existe nenhum dinheiro e que não existe a ponte. Candidato Otoniel, o senhor é vereador há 12 anos. Se o senhor não tem a condição de fiscalizar um município, fiscalizar o poder público, que é a sua obrigação, como é que você está pedindo ao povo de Barreiras para lhe dar uma oportunidade de ser prefeito da cidade? O senhor falhou como secretário de Jusmari na ação social, que não tem um programa feito pelo senhor que dure até hoje. O senhor falhou, acabou de falhar agora, admitindo, como vereador, que existe o dinheiro na conta. O senhor não fiscalizou, o senhor não sabe onde está o dinheiro. Lhe pergunto, onde está o dinheiro da Quinta Ponte? Porque a obra nós não temos, que o senhor devolveu há mais de 2 anos. A obra já não temos e não temos o dinheiro hoje na conta da prefeitura, e você vai receber no seu WhatsApp e pode olhar lá na minha rede social, que está todas as contas disponíveis. Obrigado, candidato. Para a tréplica, o candidato Otoniel tem 1 minuto. O candidato Danilo está totalmente equivocado. Ele tem que fazer essa pergunta ao prefeito. Eu fiz a minha parte, devolver o recurso para a prefeitura e sabendo da responsabilidade que Zito tem para com esse município e para com o recurso desse município. E quando falo que a obra será paga com esse recurso, porque vai ser paga com esse recurso que economizei na Câmara de Vereadores e, por sinal, a maior economia da Câmara Municipal de Barreiras, e naquele período, 2021 e 2022, foi a maior economia de uma Câmara no estado da Bahia. E olha que a Bahia tem 417 municípios e nunca na história desse município um presidente teve essa atitude. Eu fiz a minha parte na condição de presidente, sei da responsabilidade que Zito tem, e o mandato de Zito não acabou. O mandato de Zito termina 31 de dezembro. Nós temos ainda o mês de outubro, novembro e dezembro, e agora em outubro o prefeito garantiu que vai dar o serviço, porque a licitação fica pronta, acontecerá nesta sexta-feira, e eu tenho certeza do compromisso que Zito tem para com esse município, assim como sempre teve ao longo desses 7 anos e 10 meses. Obrigado, candidatos. O candidato Otoniel, do União Brasil, é o próximo a fazer a pergunta e, portanto, ele permanece no púlpito. Candidato Danilo, por gentileza, retorne ao seu lugar de origem. Candidato Otoniel, a quem o senhor dirigirá a sua pergunta? Ao candidato Tito. Candidato Tito, por gentileza, dirija-se ao púlpito. Nesse momento, o candidato Otoniel tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato Tito, nós sabemos que a educação de Barreiras vive um dos melhores momentos da sua história, por tudo que está sendo investido na educação, na construção de escolas e também dando o apoio necessário para que as crianças possam sair de casa e chegar até a escola com facilidade. Qual o seu projeto, qual o seu plano para a educação do nosso município? Muito obrigado, candidato. Neste momento, o candidato Tito tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Ok, boa noite, Ricardo, boa noite, candidato Otoniel, candidato Danilo, boa noite, Barreiras. Eu quero dizer, candidato, que dos 417 municípios da Bahia,
municípios com população acima de 100 mil habitantes. Portanto, dos 17 municípios, Barreiras hoje, infelizmente, ocupa o 17º lugar, com o pior IDEB do nosso estado. Portanto, se ergueu muros, paredes, mas não cuidou do nosso servidor público, não cuidou da qualidade da educação, em dar as garantias para os nossos profissionais da educação, para os nossos estudantes com merenda de qualidade, para que eles pudessem oferecer de fato aos nossos estudantes uma educação de qualidade. Portanto, nós faremos sim uma educação de qualidade nesse município a partir de 1º de janeiro de 2025, garantindo formação inicial e continuada permanente aos nossos professores, resgatando os direitos que foram subtraídos dos nossos servidores nos últimos 8 anos pelo atual governo, bem como implantaremos escola de tempo integral de forma progressiva em nosso município para garantir que as crianças fiquem o dia inteiro na escola, recebendo, além da transmissão de conhecimento, atividades de cultura, atividades de lazer e respeitaremos os nossos servidores, acabando com a opressão. Muito bem, obrigado, candidato. Nesse momento, candidato Otoniel tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, a nossa gestão, na qual sou aliado do prefeito Zito, teve a iniciativa de estar comprando todos os ônibus escolares novos para ofertar um transporte de qualidade para as crianças do nosso município. Os mais de 24 mil alunos que estudam em Barreiras, que antigamente andavam em ônibus caindo os pedaços, hoje tem um carro de qualidade. As nossas escolas, todas com ar-condicionados. Pela primeira vez na história desse município, não só os alunos, mas como também o quadro de servidores estão trabalhando de forma confortável e isso possibilita de ofertar uma melhor educação para as nossas crianças. Além disso, todas as escolas foram reformadas, além da construção de 10 novas escolas. Pela primeira vez, um prefeito fez 10 escolas nesse município, inclusive as últimas 3 gestões anteriores a Zito construíram uma escola e a gestão de Zito construiu 3 escolas no município de Barreiras, possibilitando que profissionais da educação e os alunos tenham comodidade para estudar e como também para receber essa educação. Obrigado, candidato. Nesse momento, para a tréplica, o candidato Tito tem 1 minuto. Eu quero aqui fazer justiça ao ex-prefeito de Barreiras, o Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, que foi ele que ingressou com ação judicial para garantir que Barreiras tivesse a recepção de 178 milhões de reais de recursos federais em precatórios que foram creditados em junho de 2017 em favor do governo do atual prefeito. Mas, infelizmente, esse dinheiro foi muito mal aplicado. Faltou gestão, faltou competência, porque, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação contra o município de Barreiras e a sentença já determina que mais de 115 milhões de reais desses recursos terão que ser devolvidos com receita própria do município de Barreiras para a conta exclusiva do Fundeb, por conta de que, ao invés de aplicarem na educação, aplicou seus recursos da educação em asfalto, bem como não remunerou nossos professores. Obrigado, candidato. O candidato Tito permanecerá no púlpito, porque agora é a vez dele de fazer a sua pergunta. E, de um modo a que todos perguntem e respondam, agora ele dirigirá a pergunta dele ao candidato Danilo Henrique, que já está posicionado no púlpito. Candidato Tito, 30 segundos, então, para a sua pergunta. Candidato Danilo, o atual governo, portanto, o atual prefeito, que já está há 8 anos à frente da administração municipal, negligenciou o nosso município em não realizar por todo esse período as obras de drenagem, de micro e macro drenagem. Todas as vezes que chovem em Barreiras, as casas são alagadas, os bairros são alagados, os carros ficam flutuando no centro da cidade. Quais suas propostas para essa área, candidato? Obrigado, candidato. O candidato Danilo Henrique tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Deputado Tito, muito obrigado pela pergunta, é muito pertinente, é muito boa. Nós vamos criar bacia de contenção. 4 bacias na Serra da Bandeira, 4 bacias na Serra do Mimo. Para a gente evitar que o acúmulo de água vá para as ruas e ilude nossos canais, que foram construídos, na sua maioria, há mais de 20 anos. Com esse sistema de drenagem, captando a água no pé da serra, segurando a retenção dela, tirando ela das ruas, vamos diminuir muito a questão de alagamentos em Barreiras. É uma solução que Barreiras tem o dinheiro para fazer, preventiva,
e que será muito bem feita, porque já fiz em Luiz Eduardo Magalhães, como secretário de governo de Júnior Marabá, coordenei esse programa de drenagem, que foi o maior programa de drenagem da Bahia. Nós fizemos lá a drenagem de vários bairros para evitar o alagamento e as enchentes nas ruas. Também, nesse sistema de drenagem, vamos usar uma alternativa que usa muito no sul do país, que é pavimentação em concreto. O concreto, ele absorve a água, o concreto ele é mais duradouro, ele demora mais tempo sem ser manutenção. O concreto é a solução da drenagem de barreiras junto com as bacias de contenções. A água é um problema gigante. Fazer pavimentação asfáltica, que já está toda se derretendo ao longo da cidade, sem drenagem, é uma irresponsabilidade tão grande. Em Luiz Eduardo, bairro Jardim das Acácias, foi feito primeiro a drenagem para depois a pavimentação. Fiz lá como secretário e irei fazer aqui como prefeito a partir do dia 1º. Muito obrigado, candidato. Para a réplica, o candidato Tito tem 1 minuto. Para enfrentar o grave problema da necessidade das obras de micro e macro drenagem em nossa cidade, nós precisaremos ter parcerias com o governo do estado e com o governo federal, com os melhores projetos básico e executivo para realizar as obras que Barreiras precisa. Eu irei acabar com os alagamentos em nosso município, principalmente considerando o grave comprometimento financeiro do município de Barreiras, hoje com a dívida superior a R$ 1 bilhão, entendendo que nós iremos planejar e executar com a parceria necessária as obras de contenção das águas das chuvas em todos os bairros no entorno da Serra do Mimo, bem como nos bairros do entorno da Serra da Bandeira, a exemplo do bairro Santa Luzia, Vila Brasil, Vila dos Funcionários, Vila Rica e também no centro da cidade, implantando as contenções necessárias e os piscinões com a condução correta das águas das chuvas. Obrigado, candidato. Fechando esse nosso primeiro bloco de debate, o candidato Danilo Henrique tem 1 minuto para a tréplica. Realmente, Barreiras não tem recurso para fazer drenagem, porque é uma obra cara e muitos prefeitos não têm a coragem de enfrentar, porque é obra que enterra cano. Mas tem que ser feito em Barreiras, nós temos que discutir. Teremos também apoio dos nossos deputados federais, dos nossos ministros no governo federal. Vamos buscar resolver isso. É muito bom o deputado Tito falar de obra de drenagem. Ele foi deputado por 8 anos no governo e ele não botou uma emenda sequer para Barreiras. Já nos municípios vizinhos, ele colocou várias emendas onde ele teve 100 votos. Para você ter uma ideia, Barreiras, que é o local que ele teve a maior votação da sua legislatura, ele botou 0 de emenda. No município de Sítio do Mato, onde ele teve 100 votos, ele botou quase 6 milhões de reais para aquele município. Vou subir também agora esse documento no meu Instagram, para vocês terem ciência do que eu estou falando. E assim, eu estou gaguejando porque eu sou gago, só para deixar claro, não é nervosismo, não é despreparo. Muito bem, candidatos, muito obrigado. Assim terminamos o primeiro bloco do nosso debate entre os candidatos à Prefeitura de Barreiras. Depois dos comerciais, voltaremos com o bloco de perguntas com tema determinado. O sorteio será feito aqui, nesta urna. Então, voltaremos em instantes e a TV Oeste nas eleições 2024.